Olá, meus queridos e minhas queridas, sejam bem-vindos novamente ao nosso canal A História é Linda, aqui do professor Marquinho. Assunto bacana hoje, Império Bizantino. Vamos lá, Império Bizantino. Galera, antes de qualquer coisa, é importante destacar que o Império Bizantino, que é o assunto da nossa aula, ele é o sucessor imediato do antigo Império Romano do Oriente. Importante ressaltar, lá no finalzinho do século V, o imperador Teodósio, para facilitar a administração de um Império Romano já em franca decadência, ele decide dividir o Império em duas partes, o Império Romano do Ocidente, com capital em Roma, esse império que cai lá em 476, e o Império Romano do Oriente, com capital em Constantinopla, a cidade de Constantino, a antiga Bizâncio, tá? Capital Império Romano do Oriente. Tá lá, Ocidente e Oriente, tá? Beleza? Tranquilo? Uma curiosidade que merece bastante atenção, uma curiosidade importante, tá, galera? É o seguinte, em termos de linha do tempo, ali, no chamado calendário ocidental e tal. O fato que marca o final da Antiguidade é exatamente a queda do Império Romano do Ocidente, lá em 476. E a queda do Império Romano do Oriente, ou Império Bizantino, lá em 1453, quando a cidade é tomada pelos turcos, tá? A cidade é tomada pelos turcos, marca o início da Idade Moderna. Então, fim da Idade Média e início da Idade Moderna, tá? Olha o papel, a importância que tem o Império Romano nesse aspecto, galera. E quando se fala em Império Bizantino, Império do Oriente, é importante destacar a influência da cultura oriental, da cultura helenística, Que cultura é essa que começa lá na época de Alexandre o Grande, das conquistas macedônias, tá? Tranquilo? Então, quando se fala em Império Romano, fala aqui em fusão de elementos romanos e gregos, eu estou falando de elementos culturais, obviamente, de elementos econômicos, elementos políticos, sociais, administrativos, religiosos e assim vai. Tá? Tranquilo? E aí os dois mais importantes são romanos e gregos, tá? Romanos e gregos. É claro que quando se fala em Império Bizantino, galera, preste atenção. Principalmente lá no século IV, no século V, no século VI, durante o governo de Justiniano, o Império, grandes conquistas, inclusive, o Império Bizantino é um mosaico de povos diferentes, tá? E também possui um caráter universalista, como tinha o Império Romano, tá? Como tinha o Império Romano. Galerinha, tranquilo? Então vamos lá. Então, em relação aos elementos romanos, principalmente no campo do direito, tá? Tanto aqui que você tem o corpo jurídico civil lá do Justiniano, Corpus Juris Civilis, de forte tradição romana. É uma característica marcante do Império Bizantino, o uso do direito, tá? Principalmente do direito romano, para garantir a sua estrutura política autocrática. Então o direito amplamente difundido pelo Império, ele tinha também a função de garantir a estabilidade política do próprio Império, para garantir o poder do próprio imperador, ou dos imperadores. Beleza, galera? Tranquilinho? Então você tem aqui o direito, o cristianismo, obviamente, só que nós vamos perceber que em relação ao cristianismo vão aparecer diferenças, diferenças entre a Igreja Católica bizantina e a Igreja Católica lá romana, tá? Diferenças importantes, inclusive diferenças essas que vão levar a esse grande evento da história, o Cisma do Oriente, tá, pessoal? Tranquilo? Então você tem o cristianismo, a máquina administrativa imperial, ou o Império Bizantino vai herdar boa parte daquela estrutura política do antigo Império Romano, inclusive com a forte centralização do poder nas mãos do imperador, chamado de Basileus, tá, galera? Um governo, inclusive, de caráter divino, o imperador se apresentando como um representante ali de Deus aqui, a voz de Deus aqui na Terra, sem contar todo o restante das demais estruturas
Então, muito similares, muito parecidas com as estruturas políticas do antigo Império Romano. Tá? Tranquilinho? Em relação aos gregos, a cultura helenística, é importante destacar que enquanto no Império Romano, na época do Império Romano, no Ocidente, a língua oficial, basicamente, do ponto de vista jurídico, ali, era o latim. No Império Romano do Oriente é o grego, tá, galera? Então a língua grega. Então o grego, embora você tem vários povos ali, tá, mas a língua utilizada ali dentro do Império, que vai ser herdada, obviamente, pelo Império Bizantino, tá? Tranquilinho? Então a cultura helenística, lembrando que vem desde a época de Alexandre, quando há uma mistura, a fusão da cultura oriental com a cultura grega, tá? Desde a época das conquistas de Alexandre. E a própria cultura clássica grega, tá? Tranquilo? Belezinha? Ok? Tranquilão? Seguinte, monarquia autocrática com poder amplamente centralizado na figura do imperador, chamado de Basileu, tá? De poder absoluto, absoluto mesmo, inclusive um caráter divino. O imperador se apresentando como representante de Deus, inclusive, galera, um detalhe importante, o imperador buscava também exercer um pleno controle sobre a própria igreja. Diferentemente do que a gente está falando de início do século VI, século VII, lá na Europa ocidental, dominada pelos reinos bárbaros germânicos, tá? Você ainda não tem reinos poderosos, por exemplo, suficientes para desafiar o poder da própria igreja. Pelo contrário, a gente vai ver em relação aos francos, você tem uma aliança envolvendo os monarcas da dinastia carolíngia com a própria igreja. Então, a igreja era, lá no ocidente de Roma, poderosíssima. No caso aqui, o imperador, que centrava amplo poder, busca também interferir nos assuntos da própria igreja bizantina, o que é chamado de cesaropapismo. Cesaropapismo. E é um dos componentes das disputas entre os bizantinos, entre o Império Bizantino, entre a Igreja Bizantina e a Igreja Católica Romana. Beleza? O cesaropapismo, que era amplamente criticado pelos papas romanos. Durante o reinado desse cara aqui, o nosso querido aqui, Justiniano, que governa de 527 a 565, o Império Bizantino vai ver seu esplendor. Tá? O seu esplendor, além de ampliar suas conquistas ali no Oriente, em relação ao Império Persa, né? Ampliar as conquistas no próprio norte da África ali, toma todos os territórios herdados, né, conquistados pelos vândalos do norte da África, praticamente todo o norte da África vai para as mãos do Império Bizantino, territórios da própria Espanha, ali da Península Ibérica também, alguns pequenos territórios vão também, a Itália também, amplos territórios da Itália tomados, os ostrogodos acabam sendo derrotados, perdendo territórios na Itália. Então vai chegar um momento, no final do governo Justiniano, que o território bizantino é vasto e os bizantinos quase, olha que legal, quase transformaram o mar Mediterrâneo em seu lago, como os romanos no passado fizeram, tá? Então eles quase fecharam novamente em torno do mar Mediterrâneo. Esse é o auge do Império Bizantino, ok? Tranquilinho? Isso muda bastante a partir do século VII. Ó, Justiniano, século VI, tá, galera? A partir do século VII, quando o imperador, você tem alguns fatores. Primeiro fator, outros imperadores não foram tão eficientes, tão brilhantes como o Justiniano, ok? Tá? Não foram tão brilhantes como ele, embora alguns historiadores sustentam que quem era brilhante mesmo era a sua esposa, mas enfim, tá? O nosso Justiniano, com o fim de Justiniano, outros imperadores não foram tão eficientes. Além disso, vem a pressão dos árabes, que após Maomé, eles vão formar também um grande império, vão conquistar vastos territórios. E aí, uma das maiores vítimas dessa expansão do islamismo, né, do Islã lá no século VII e depois no século VIII, foi exatamente o Império Bizantino. Então o Império Bizantino perdeu quase todos os territórios do norte da África, tá, para os árabes, sem contar outros territórios na própria ali
Mesopotâmia, algumas regiões. E a partir desse momento, né, o Império Bizantino então vai perdendo territórios e ele nunca mais será um império conquistador. Ele passa a se preocupar muito mais em manter seus territórios do que conquistá-los. Tá? Isso vai, depois os bizantinos vão ter outros adversários ao longo da história, como os próprios turcos a partir do século XII, né? O século XI, século XII, as próprias cruzadas, onde os bizantinos apoiaram, esperando enfraquecer os seus rivais na região, acabaram no final também enfraquecendo o Império Bizantino, até que ele caiu definitivamente lá no século XV, tomado pelos turcos. O seguinte, pessoal, turcos otomanos, tá, galera? Outra questão importante aqui sobre... Já falei sobre assim, vou falar daqui a pouco um pouco mais. A questão religiosa, tá? Dois elementos merecem destaque aqui. A iconoclastia e o cesaropapismo, tá? Eu apaguei o monofisismo, não vou aprofundar essa questão, tem a ver com a associação, a relação entre o caráter divino e humano de Cristo. O que interessa mesmo, o que leva à ruptura da Igreja Católica Romana com a Igreja Católica Bizantina é exatamente isso aqui. A questão iconoclasta, que é do uso de imagens religiosas. Boa parte do clero bizantino defende a não utilização de imagens, chamando essas imagens de ídolos, tá? Quer dizer, que o uso dessas imagens era idolatria. Defendiam apenas o uso de pinturas, mas não de esculturas especificamente. Isso vai levar a uma enorme tensão. Nós vamos ter imperadores bizantinos apoiando a causa. A Igreja Católica entendia o contrário. Né? A Igreja Católica dizia, não, nós precisamos usar essas imagens religiosas, não tem nada a ver com idolatria, principalmente porque se você pensar lá na parte ocidental, na Europa Ocidental, a esmagadora maioria da população era analfabeta. Então a população analfabeta, a Igreja entendia que o uso de imagens religiosas servia como uma função de educação religiosa, né? Servia ali para reforçar a fé dos próprios fiéis, o uso de imagem. Uma sociedade iletrada, que não tem, é claro, o uso de imagem pode ter essa função, beleza? E o cesaropapismo, já falei, galera, a questão da interferência dos imperadores nas questões da Igreja Católica Bizantina. Governo justiniano mais importante. E fechando a nossa aula, o cisma do Oriente, lá no ano de 1054, quando nós temos, né, as disputas do Papa, tá, com o imperador Miguel, tá? Essas disputas acabam levando à ruptura final da Igreja Católica Bizantina com a Igreja Católica Romana, com o papado. Essa ruptura leva à criação da Igreja Ortodoxa Oriental. Hoje tem as suas variantes, ortodoxa grega e tal, russa. Então a Igreja Ortodoxa. E características importantes sobre essa igreja, uma delas, ela não reconhece o Papa como o chefe supremo da igreja, tá? Não reconhece o Papa. Ela tem mesmo hoje, como principal língua litúrgica, né? Na época vai ser o grego. Outra questão, não uso de imagens religiosas, dos santos. Tá? Você continua o culto aos santos da igreja e tal, mas sem usar imagens religiosas, sem usar escultura dentro da igreja, tá? Que é considerado pelos ortodoxos idolatria. Eles até usam pinturas e esculturas de maneira alguma. Tranquilo, pessoal? Belezinha? Outra informação. A igreja ortodoxa usa o calendário juliano e não o calendário gregoriano, tá? O Natal, por exemplo, deles é lá no janeiro, dia 7 de janeiro, na igreja, para os ortodoxos, e não o 25 de dezembro, como é para os países, para aqueles que adotam o catolicismo. Belezinha, pessoal? Tranquilinho, galera? Um forte abraço para todos vocês, meus queridos. Um grande beijo e até a próxima. Tchau.